Olá, prosseguindo com o estudo sobre o Reino de Deus, neste vídeo vamos examinar o que está em Marcos 14, versículo 25. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que beberei o vinho novo no Reino de Deus. Há um contexto em que isto foi falado por Jesus. Eles estavam comendo a Páscoa naqueles dias que antecederam a prisão de Jesus, não é? E que ele seria crucificado. Na sequência desses episódios, não é? Então, vou retomar desde o versículo 22 até o 25, para dar o contexto onde a frase Reino de Deus aparece. E comendo eles, tomou Jesus pão e, abençoando-o, partiu e deu-lhe e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Aqui eu vou destacar alguns aspectos para depois buscar concluir a respeito do reino de Deus que ele cita. Primeiramente, ele fala: tomai, comei, isto é o meu corpo, falando do pão que ele partiu e distribuiu, todos comeram. Não é uma passagem muito conhecida. Então, ele diz: isto é o meu corpo. Nós vamos verificar em João, capítulo 6, versículo 35, aconteceu o seguinte, ele fala assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então ele estava dando um recado bem claro: venham a mim, depois que eu me for, venham a mim, quer dizer, ao Evangelho de Jesus, com a confiança plena no Mestre. Recorrer a Jesus nas circunstâncias da vida, quando nós estamos ainda em processo de desenvolvimento espiritual. Aí ele fala: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Quem beber do meu sangue nunca terá sede, disse Jesus lá em João capítulo 6, versículo 35. Não é? O Novo Testamento é a essência da presença de Deus em nós. Se nós vivenciarmos o Evangelho nos seus ensinos, amar o próximo da maneira que Jesus ensinou e tudo mais, então nós estaremos neste contexto. Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Eram dois símbolos, o pão da vida, e Jesus diz: quem vem a mim, não é? E aqui o sangue do Novo Testamento, que é derramado em favor de muitos. Ele já estava falando que o sangue dele seria derramado. E aconteceu na sequência, né? No dia seguinte a estes fatos aqui. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vida, até aquele dia em que beberei o vinho novo
no reino de Deus. Aqui está uma chave muito interessante. Que vinho novo é este? Não beberei mais do fruto da vide, o vinho que ele bebia ali com eles, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Enfatizando que ele, então, Jesus seria morto no dia seguinte. Ele não falou no dia seguinte, mas estava dizendo isso aqui. Não beberei mais, como Jesus. Mas ele disse ali, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Que vinho novo é este? O que ele estava dando para os discípulos ali era o vinho do Evangelho. Mas ele fala de um vinho novo. Muito bem. Nós vamos encontrar em João, no capítulo 14 de João, versículo de 15 até 21, o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. O vinho novo é o Consolador que Jesus prometeu, que é a doutrina espírita, que veio para trazer novas informações e esclarecer tudo o que Jesus já havia ensinado antes. Então, quando ele fala ali, no versículo 25, não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Então ele fala ali. Então, o Espírito de verdade, este é o representante de Jesus, que veio para trazer o vinho novo, o Consolador, a doutrina espírita. Desde Jesus, da sua crucificação, até a doutrina espírita, em 18 de abril de 1857, para cá, está trazendo o vinho novo. Trouxe com Allan Kardec, com Chico Xavier e outros médiuns. Aqui temos em mãos a doutrina espírita, o vinho novo que Jesus veio trazer. Mas desde o momento em que Jesus fala que ele avisa ali, porque não vê, mas vós o conheceis. Porque está falando com os seus apóstolos. Eles conhecem o Espírito da verdade, porque ele ali já tinha compreendido o Evangelho de Jesus, tinha bebido do vinho daquela noite de Páscoa, que é representado pelo Evangelho. Eles já tinham posto um pé no reino de Deus. E assim eles distribuíram aquele vinho novo, aquele vinho, por toda a comunidade humana, através da divulgação após a crucificação. Então, de Jesus até a doutrina espírita, muitos espíritos
beberam daquele vinho que ele ofereceu, né? Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. E quando veio o vinho novo, o Consolador, eles já estavam no reino de Deus. Não ainda completamente como Jesus, mas o reino de Deus já estava instalado nos seus processos íntimos de convívio com o próximo, como exemplo para o próximo, segundo o Evangelho. Isso já é a presença do reino de Deus surgindo no coração humano. O reino de Deus já tinha sido instalado. E com o passar dos séculos, na divulgação do Evangelho, muitos também despertaram este reino de Deus dentro de si e passaram a vivenciar o Evangelho do Mestre. Este é o vinho novo agora, a doutrina espírita, que veio nos auxiliar a compreendendo, não é, o Evangelho, o sangue de Jesus, que é o sangue do Novo Testamento, passamos a compreender como a doutrina espírita, despertando em nós o desenvolvimento do reino de Deus. Como Jesus diz, a que assemelharei o reino de Deus? A uma pequena semente, a um grão de mostarda, que lançado na terra, cresce e será a maior das hortaliças, e as aves dos céus virão abrigar-se em seus galhos. Então, o reino de Deus já está plantado no coração de muitos quando chegou o vinho novo. E nós aqui estamos com o vinho que Jesus apresentou, o Evangelho, e agora com o vinho novo, a doutrina espírita, para se despertar e ampliar o reino de Deus no domínio de nosso íntimo, onde nós venceremos cada vez mais o impulso egoísta do orgulho e da vaidade que nos fazem fechar as portas para o reino de Deus que está dentro de nós. Aí está, muito interessante. No próximo vídeo prosseguiremos com outros aspectos do reino de Deus em Marcos capítulo 15, versículo 43. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.